Abra sua Bíblia, Salmo 123, nós vamos continuar a nossa série de sermões nos cânticos de romagem, nos salmos de peregrinação. Esse é o nosso quarto sermão, nosso quarto salmo que nós estamos expondo. Já começamos no Salmo 120, 121, 122. Hoje nós vamos expor as Escrituras no Salmo 123, cântico de romagem. Diz assim o texto das Escrituras: A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Até aqui. Feche os teus olhos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, de que Ele nos dirija com graça. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e pela maneira tão bondosa como o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Somos pecadores, somos falhos. Muitas vezes seguimos a inclinação do nosso coração. Muitas vezes arrumamos problemas onde não tem. Mas o Senhor tem sido tão bondoso com a gente, Senhor, que essa tua bondade, o seu amor e a sua misericórdia nos constrange. E cremos, Senhor, que isso também é fruto da tua graça, de nos mostrar esse amor constante e firme que o Senhor tem por nós, mesmo que não mereçamos. Por isso, Senhor, que quando nós lermos as Escrituras e aprendermos sobre as Escrituras, nós tenhamos em mente essa realidade, de que nós estamos lendo, aprendendo, falando, expondo acerca de um Deus que é maravilhosamente bom, maravilhosamente misericordioso, maravilhosamente bondoso e que jamais nos abandonará, porque simplesmente resolveu nos amar e nós te louvamos por isso, Senhor. Fala conosco nessa manhã, dá-nos a entender a dimensão da tua misericórdia, para que o nosso coração seja fortalecido no meio das adversidades. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém. Louvado seja Deus. É sempre bom lembrar, irmãos, que esses salmos que nós estamos estudando, salmos do 120 ao 134, eles fazem parte daquele conjunto de salmos que nós chamamos de cânticos de romagem. São 15 cânticos que o povo de Deus cantava nas suas peregrinações anuais a Jerusalém, onde iam louvar ao Senhor. Alguns comentaristas dizem também que esses salmos narram a saga do povo de Deus saindo do cativeiro e entrando na glória eterna. De uma certa forma, esse salmo também é a nossa história. É a história nossa nas nossas peregrinações diárias, na nossa saída para ir segunda-feira trabalhar e expor aquilo que nós cremos e depois voltarmos ao final da semana ou início da outra semana para prestarmos culto ao Senhor. É também uma prefiguração da nossa saga, da nossa peregrinação na caminhada eterna até a glória, irmãos. Esses salmos, eles expressam a forma como o povo se relacionava com Deus e a forma como o povo se relacionava com as mais diversas circunstâncias que o cercavam naquele momento. Vai falar de dor, vai falar de alegria, vai falar de tristeza, de pecado, de arrependimento, de consolo, de fortalecimento, de alegria, de exaltação, de louvor. Essa é a história desses salmos. Ainda alguns comentaristas dizem que esses 15 salmos são um resumo de todo o livro de salmos. Então, ele seria um salmo de bolso, que a gente pudesse ir decorando, recitando, enquanto nós vamos caminhando aqui. A gente vai lembrando que o Senhor é socorro para a aflição, a gente vai lembrando que no meio das adversidades podemos olhar para Ele, a gente vai lembrando que o nosso objetivo final não são as coisas daqui, mas é a glória eterna com o Salvador, e o nosso coração vai sendo alimentado diariamente. Esses salmos, eles são subdivididos por temas. Nós já vimos 3 aqui. Falamos da paz para as pessoas que estão vivendo no mundo mal. Como é que a gente busca isso? O salmista começa em aflição. Na minha angústia, clama ao Senhor, Salmo 120. Falamos do verdadeiro socorro para a alma. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Falamos do principal motivo de alegria do crente.
Se você não assistiu o sermão da semana passada, você vai assistir. E não é porque eu preguei, não. É por causa da palavra de Deus mesmo. Que fala da alegria que nós devemos ter de estar na casa, de estarmos na casa do Senhor. E hoje nós vamos falar da misericórdia que vem dos céus. Alguns comentaristas bíblicos ainda fazem uma outra subdivisão nesses salmos. Eles dividem esses 15 salmos como 5 trilogias, onde de 3 em 3 salmos eles se relacionam e fecham um assunto estanque nessa caminhada do povo a Israel. Nós terminamos a semana passada a primeira trilogia, do Salmo 120 a 122. Esse primeiro grupo de salmos ele é conhecido como a subida. Ele descreve a saída do exílio, do ambiente hostil, da angústia, a busca do socorro em Deus, até a chegada nas portas de Jerusalém. Lembra do versículo 2 do Salmo 122? Pararam os meus pés nas portas de Jerusalém. A alegria do salmista de saber que Deus o conduziu do exílio até Jerusalém. Esse Salmo 123, ele dá início a uma segunda trilogia. Essa segunda trilogia é conhecida como a maré crescente de fé. Ela vai do Salmo 123 ao Salmo 125, mostrando o reconhecimento da confiança que nós temos em Deus, que novamente tem levado o povo às alturas e à segurança de Sião, de Jerusalém, nas suas mãos. Nós vamos ter depois outras 3 trilogias e a gente vai falando sobre elas no decurso das mensagens, mas é importante nós lembrarmos que as nossas peregrinações aqui sempre vão começar com angústias. Estamos no mundo caído, estamos no mundo quebrado. Por onde nós olhamos, nós vemos as marcas do pecado. E sabemos que nosso único descanso, o nosso único socorro vem das mãos do Senhor, o nosso único e eterno Deus. Esse 4º salmo de romagem, ele marca esse início dessa segunda trilogia que fala sobre o crescimento da fé. Então nós já vimos que Deus tirou o povo da angústia, Deus guardou o povo na caminhada e Deus colocou o povo seguro nas portas de Jerusalém. Agora esse salmo começa a ensinar o povo a desfrutar do caráter desse Deus protetor, desse Deus cuidador. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, chamava esse salmo de o Salmo dos Olhos. Você vai perceber que a palavra olhos estão o tempo todo manifesta nesses salmos. Olhos que são elevados ao Senhor que habita nos céus. Olhos que estão atentos às mãos do seu líder, do seu dono, do seu sustentador. Olhos que clamam por direção. Olhos que clamam por misericórdia. Alguns autores ainda mais antigos chamam esse salmo de óculos esperans, ou o olho da esperança. Esse salmo remete a uma esperança que nós podemos ter no Salvador Jesus. Comentaristas datam esse salmo, ele é um salmo anônimo, do período, provavelmente, ou do período em que Neemias estava lidando com a reconstrução dos muros de Jerusalém, um período bastante difícil, ou do período que houve uma grande perseguição e houve a destruição de Jerusalém por Antíoco Epifânio. Fato é que, independente de qual seja a real data da composição desse salmo, o salmo está versando acerca do povo de Deus buscar socorro no Senhor. Isso mostra que o povo de Deus não está isento de passar por aflições, mas em todos os momentos de luta nós podemos contar com Deus, que, como já vimos nos 3 primeiros salmos, nos tira da angústia, conduz-nos na caminhada e nos leva seguros às portas de Jerusalém. E esse salmo hoje vai falar sobre a misericórdia desse Deus, a misericórdia que vem do céu. A misericórdia que vem do céu. Essa misericórdia que vem do céu, em primeiro lugar, é a misericórdia que vem direto das mãos de um Deus supremo. Olha o que o salmista nos diz no versículo 1. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Tal qual o Salmo 121, esse salmo, também anônimo, como falamos, inicia com o olhar do salmista elevando-se aos céus. Porém, há uma diferença entre o Salmo 121 e esse salmo que nós estamos lendo aqui, o Salmo 123. No Salmo 121, o olhar do salmista estavam voltados para os montes de Jerusalém, para a casa de Deus, para a representação do Senhor no templo.
Mas aqui a imagem é ainda mais elevada. O povo já havia chegado a Jerusalém, o povo já havia adentrado as portas, o povo já havia oferecido sacrifícios, e agora o salmista apresenta a Deus de uma maneira mais elevada do que o primeiro. O primeiro tinha a Deus como referencial em Jerusalém. Era o Deus que habitava na casa. É mais ou menos como a ideia de alguém que vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Então ele tem aquele primeiro referencial. Onde eu vou ouvir a palavra de Deus? Eu vou à igreja. É um referencial. E ele chega aqui e lhe é exposto a palavra. E ele começa a conhecer esse Deus. E agora ele entende que Deus não está limitado às paredes da igreja. Deus não estava limitado a Jerusalém. Deus não estava limitado ao templo. E o salmista faz uma exaltação, dizendo: agora os meus olhos são elevados àquele que habita os céus, àquele que não tem limites, àquele que está acima de tudo e de todos. O termo original aqui em hebraico para habitar os céus, ele traz a figura de Deus sentado no trono. É como se o salmista tivesse caminhado até Jerusalém, enquanto ele oferecia sacrifícios, enquanto ele oferecia ofertas, enquanto ele ouvia a palavra de Deus, ele entendeu: peraí, esse Deus não está limitado aqui. Esse Deus é para além dos sacrifícios oferecidos aqui. Esse Deus está entronizado no mais altos céus. E de lá Ele domina. E de lá Ele governa todas as coisas. De maneira que mesmo eu estando distante de Jerusalém, jamais estarei distante de Deus. Ainda que eu me afaste do templo físico, das paredes. E louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Imagina se Deus ficasse preso aqui, irmãos. Deus é para além das limitações humanas. A ideia do salmista é que nós devemos entender que Deus é aquele que domina sobre nós. E por isso nós podemos clamar a Ele. Por isso nós podemos elevar os nossos olhos a Ele. Agora os nossos olhos não estão mais limitados a um lugar específico. Nós olhamos para aquele que está entronizado, para aquele que governa, para aquele que domina. Ele é a fonte do nosso socorro. É a ideia de Lutero, quando escreveu Castelo Forte. Ele usou a figura do lugar onde ele estava escondido. No período da Contra-Reforma, Lutero foi chamado para uma audiência com o Papa, onde ele seria excomungado e provavelmente morto. E ele foi acolhido por um príncipe em um castelo. O príncipe talvez estivesse dando a ideia de Lutero que ele estivesse protegido dentro das muralhas do castelo. Mas Lutero escreveu o hino dizendo que quem que é o castelo forte? É esse daqui? São as pedras? É a proteção que o homem possa dar? Não. Castelo forte é Deus. Ele é a muralha que cerca a minha vida. Ele é o cuidador. Ele é o guarda de Israel. Por isso o salmista ele nos mostra que nós podemos ter o coração aquecido. E por isso essa trilogia fala do crescimento na fé. De uma fé que agora é crescente, de uma fé que agora não está presa a rituais, de uma fé que não está presa a locais, de uma fé que entende que o Deus sustentador governa sobre tudo. Ele está entronizado no mais altos céus. E o salmista diz: a ti, que habitas dos céus, eu elevo os olhos. A Deus, o sustentador. Quando nós oramos, irmãos, presta atenção aqui, nós não estamos soltando voz ao vento, nós estamos dirigindo os nossos olhos, a nossa voz, o nosso coração, ao Deus que está no trono, governando o mundo. Nada sai do seu controle, nada foge às suas mãos. Essa é a ideia do salmista. A misericórdia que vem do céu é essa misericórdia que vem de um Deus que é supremo, um Deus que pode socorrer, um Deus que tem poder nas suas mãos, um Deus que não é limitado às questões do mundo, um Deus que não é limitado a nós. Isso aqui precisa mudar até o nosso jeito de evangelização, viu, irmãos? A gente crê como calvinista, mas evangeliza como arminiano. Fala: Jesus é poderoso, te elegeu desde antes da fundação do mundo, mas abre o coração para Jesus, porque se você não abrir, ele não pode entrar. Ele é o dono da porta do seu coração. Ele faz, se arrancar a porta, ele arranca também.
Pastor, mas Deus iria forçar a salvação com alguém? Com alguém não, irmãos, é com todo mundo. Se Deus não vem nos buscar, irmãos, nenhum de nós ia para Deus. Estávamos todos fugindo dele, correndo na máxima força. A misericórdia do Senhor enviou Cristo Jesus para nos atrair a ele. Nós vamos ao Salvador pelo poder de atração que há nele. A ideia é como um ímã muito forte que atrai tudo aquilo que sofre as influências do poder magnético e vem para ele. É aquele ímã que você não consegue soltar. Quem era criança já brincou com ímã e pedacinho de coisinha, assim, você colocava o ímã, ia colocando perto das coisas para elas puxarem. Essa é a ideia. O Senhor tem um poder de atração tão grande que ainda que a gente queira fugir, nós não conseguimos fugir. A força gravitacional da cruz de Cristo é tão imensa que nós não conseguimos nos afastar da sua gravidade. Ele nos puxa para si. A misericórdia que vem do céu é a misericórdia de um Deus que é supremo, de um Deus que governa, de um Deus que tem poder nas suas mãos, de um Deus que não está limitado a Jerusalém, de um Deus que está entronizado num alto e sublime trono. Amém? Segundo lugar, a misericórdia que vem do céu também é a misericórdia que vem do nosso Senhor. Esse Deus, ele não apenas está entronizado nos céus, mas ele nos governa particularmente. Ele é o meu Senhor, ele é o seu Senhor. Observe o versículo 2 em específico. E olha que bonito a forma como o salmista escreve essa poesia. Ele diz: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Aqui nós vemos uma figura de total dependência da relação de servos e senhores. É importante que nós lembremos que o tempo, no contexto em que foi escrito esse salmo, no Antigo Oriente Próximo, todos os senhores tinham serviçais, todas as pessoas que tinham poder tinham serviçais que o serviam, né? Eram seus servos. Só que esses serviçais, eles não necessariamente tinham acesso a conversar com o Senhor. Então, os serviçais, eles eram instruídos a observar qual era a ação do seu senhor. De maneira que o senhor estava à mesa, por exemplo, para ser servido no seu jantar ou no seu almoço, e ele não precisava falar, me traga isso ou me traga aquilo. Ele dava um sinal e o serviçal sabia qual o caminho que deveria fazer. Mais ainda, esse serviçal, ele entendia os sinais do seu senhor com respeito ao seu sustento. Pelos sinais das mãos do Senhor, ele sabia se ele poderia comer, se ele teria sustento, se ele poderia dormir, se ele poderia descansar. Ou seja, as mãos do seu Senhor os guiavam. Aqui o salmista nos traz uma ideia de profunda humildade, de olharmos para Deus que está entronizado acima de todas as coisas, e olharmos para o mover das suas mãos, para a sua direção, buscando de Deus qual deve ser o nosso direcionamento para essa vida aqui. Então, quando vem o fogo das aflições, quando vem a adversidade, nós olhamos para as mãos do nosso Senhor, aguardando que Ele nos dê a orientação. Às vezes o Senhor fala, ora mais um pouco. Às vezes o Senhor fala assim, vai lá e pede perdão. Às vezes o Senhor fala assim, perdoa. Às vezes o Senhor fala, dá uma oferta, abençoa. Às vezes o Senhor fala, olha, agora é hora de calar. Agora é hora de falar. Às vezes você está com o coração cheio de ira, o Senhor fala, calma, a mim pertence a vingança, a ira é minha, a sua ira é trapo de imundícia, a sua vingança não vai dar certo, porque a sua justiça é injusta. A ideia aqui é que esse Deus misericordioso é o Deus que tem o governo correto para mim e para você. Isso precisa gerar segurança em nós, irmãos. E não são poucas as vezes que nós agimos e depois a gente pede para o Senhor vir atrás, resolvendo os problemas que a gente causou com a nossa ação. Ele fala, Senhor, eu fiz isso, agora dá um jeito lá. Senhor, eu falei aquilo com aquele irmão, agora dá um jeito de fazer o negócio ficar mais tranquilo. A gente devia ter olhado para a mão do Senhor e perguntado, Senhor, é assim que eu devo fazer? O salmista expressa a segurança que ele tinha na orientação de Deus, porque Deus é o ser entronizado.
Deus governa sobre os céus, Ele tem domínio sobre tudo, então Ele é o Senhor, o melhor Senhor para a minha vida e para a sua vida. Das mãos dEle vem a orientação que precisamos, das mãos dEle vem a direção pela qual nós devemos caminhar, das mãos dEle vem o nosso sustento, das mãos dEle vem a proteção, das mãos dEle vem o socorro. Nós, como servos do Senhor, devemos humildemente olhar para as mãos do Senhor eterno e aguardar quais sejam as suas ordens. Isso aqui coloca a gente no nosso devido lugar, irmãos. Isso é muito importante. Tem crente que não gosta disso, não. Tem crente que gosta de governar Deus, mandar Deus, e ainda fala, você tem que pôr Deus na parede, chega para Deus, mostra a Bíblia para Ele, como se Deus não conhecesse a Bíblia. Talvez você vai mostrar, Deus fala, qual que é essa que é de Genebra? Ah, rapaz, essa aqui é nova, lançou quando? Sabia não? É nova? Como se Deus fosse fazer isso. Você comprou uma versão nova. Não. A palavra que está na Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Vou falar um negócio para você. Quando Deus nos coloca no nosso lugar de humilhação, no nosso lugar de dependência, isso não é para simplesmente nos humilhar. Deus não faz isso porque Ele é um sádico que mora no céu. Deus faz isso para nos mostrar que todo o nosso poder não é capaz de nos manter seguros. E que se nós repousarmos nas suas mãos, nós temos segurança plena e verdadeira. Então, a humildade aqui é um sinal de força. O apóstolo Paulo entendeu isso. Lembra do apóstolo Paulo falando, olha, irmãos, na minha fraqueza, eu estava com espinho na carne, eu busquei o Senhor disse não, mas Ele me deu graça para sustentar, de maneira que agora eu entendi, que quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque eu não confio em mim. A ideia não é que Paulo estava feliz em sofrer, ah, que bom, irmão, eu sofrer mesmo, não, tem um sentado nas minhas costas, senta mais um. Não é isso, irmãos. A ideia é que Paulo havia entendido que todas as vezes que ele tentasse se defender, a sua defesa era insuficiente. E a graça de Deus vem para nos fazer suportar no dia mal, de maneira que quando sou fraco eu sou forte, porque na minha fraqueza eu dependo daquele que não tem limitação, daquele que está sentado no alto sublime trono, daquele que governa sobre todas as coisas. Então a misericórdia que vem dos céus é a misericórdia que vem de um Senhor, a quem nós direcionamos os olhos às mãos e pedimos, orienta-nos, Deus, dirige-nos, Deus, que o meu agir seja de acordo com o teu querer, que a minha vontade venha a ser a sua vontade. Pastor Márcio leu o Salmo 37, versículos 5 e 6, já leu o versículo 4? Você já leu do 1 ao 4? Porque do 1 ao 4 ele está falando, ali é o crente que está meio triste, porque o ímpio está crescendo no caminho, e ele está ali, mas Senhor, mas por que o ímpio dá bem, dá certo e eu estou dando errado? Por que o ímpio prospera e eu estou aqui, ó, na luta, Senhor? O que está acontecendo? E o Senhor fala, não fica de olhando no ímpio. Não olhe para o ímpio. Ele no devido tempo vai passar. Versículo 4 diz o quê? Agrada-te do Senhor. Esteja satisfeito com o que o Senhor te dá. Olhe para as mãos do seu Senhor. Entenda que Ele está sentado num alto e sublime trono. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do coração. Ah, então agora eu sei. Vou me agradar de Deus, Ele vai fazer tudo que eu quero. Você não entendeu. Quando você se agradar do Senhor, tudo que Ele fizer é o que você mais vai almejar. Você vai estar completamente satisfeito. A misericórdia que vem do céu é a misericórdia que vem do nosso Deus, Senhor, governador, daquele que nos livra das aflições, daquele que nos direciona na caminhada. Terceiro e último lugar, a misericórdia que vem dos céus é a misericórdia que vem de um Deus compassivo. Por 3 vezes, o salmista clama pela compaixão de Deus. No final do versículo 2, ele diz assim, que ele aguarda, ele olha para as mãos do Senhor e aguarda o nosso Deus até que Ele tenha compaixão. A ideia é assim, eu aguardo o seu sinal até que o Senhor fala, que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ensine a agir de acordo com a sua vontade, para eu não dar cabeçada. E se eu fizer do meu jeito, eu vou dar cabeçada. Então, qual que é a compaixão de Deus? Me orientar para que eu não faça
da maneira errada. E versículos 3 e 4 diz assim: aqui ele clama: tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Então o salmista estava vivendo naquele ambiente hostil, que havia perseguição, naquele ambiente que lhe trazia tristeza, mas ele sabia que ele podia confiar no Deus que está entronizado, que ele podia olhar para o direcionamento das suas mãos, e ele clama: Senhor, tem compaixão, entra na minha dor, tem misericórdia de mim, põe o seu coração na minha adversidade. Já falamos por diversas vezes o significado da palavra misericórdia, tanto na sua etiologia. Miséria e cardia é alguém que coloca o seu coração na miséria alheia. Quando dizemos que Deus tem misericórdia de nós, significa que Ele coloca o seu coração bondoso nos nossos problemas, na nossa dor, na nossa miséria, na nossa fragilidade. Ainda teologicamente, nós poderíamos dizer que a misericórdia de Deus é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. A graça é quando Ele dá o que a gente não merece. Nós não merecemos a salvação, Ele nos dá de graça. Isso é o quê? Graça, favor imerecido. Mas a misericórdia é quando Ele não dá o que eu mereço. E aqui a ideia do castigo. A cruz, nós merecíamos a cruz. A morte nós merecemos, mas Ele, por misericórdia, não nos paga segundo os nossos feitos. Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. A ideia é que o salmista estava tão saturado que ele se via talvez até em vistas a pecar. Talvez o salmista está dizendo aqui: Senhor, eu estou no meu limite. Já fez isso? Já orou assim: Senhor, eu estou no meu limite. Pastor, todo dia. Então, precisamos orar mais aí, precisa diminuir esses limites aí, né? Mas quantas vezes nós falamos: Senhor, é hoje. Senhor, se o Senhor não cuidar de mim aqui, eu vou sair e vou fazer uma coisa que eu não devo fazer. Eu vou tomar uma decisão que eu não devo tomar. Eu vou dirigir umas palavras que eu não devo dirigir. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Às vezes saía para resolver uma coisa, eu já saía com a questão resolvida no coração. Sessão confessionária aqui, né? Saía com a questão resolvida. Aquele caso difícil, mas não, já chego lá. E no caminho o Senhor vai falando: então, né, Alessandro? Quando você pisou na bola assim, como é que eu agi mesmo? Como é que foi assim? Como é que é aqui? Como é que é lá? Você fala: o Senhor, entendi o recado, não é do meu jeito, não, é do seu jeito. Às vezes você se arma, monta a melhor estratégia, e fala: agora vai dar certo, porque a estratégia é infalível. E Deus fala: deixa eu apontar uns negocinhos para você. Ó, isso aqui, isso aqui. Fala: não, Senhor, teu plano é melhor, tua estratégia é melhor. A ideia do salmista aqui é de reconhecer que a misericórdia de Deus nos guia. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor, porque a gente está no limite. Quando você estiver no limite das suas forças, quando você estiver saturado, a ideia de saturado é a ideia de completamente cheio. Você vai jantar, alguém põe à mesa comida que você gosta. Aí você começa a comer. Eu não vou citar as comidas que eu gosto aqui não, porque são muitas, né? Dá para você ver aqui pelo shape aqui, né? Então, é muita coisa que eu gosto. É mais fácil citar o que eu não gosto. Vai dar 2, 3 citações. Mas ele enche aquela mesa com aquela comida que você gosta. Você come. E está animado na conversa, a pessoa come um pouquinho, você come um pouquinho. Come aqui, toma aquela coquinha gelada, trincando, aquele torresminho ali. Benção, louvado seja Deus. Está quase na hora do almoço, né, irmãos? Judiando de vocês, né? Esquece o torresmo, então. Põe outra coisa lá. Põe um jiló que você não gosta. Pronto. Quem gosta de jiló vai ficar com água na boca também. E você come aquilo com alegria, você está ali se refestelando. Aí você come mais um pouquinho. Aí quando você não aguenta mais, ele fala: agora vem a sobremesa. Fala: agora não dá. Se eu tivesse avisado antes, eu tinha comido 2 pratinhos a menos. Mas agora você já foi. Não cabe a sobremesa. Às vezes nós estamos assim, de sofrimento, de tristeza, de ira. A vida vai proporcionando sofrimentos diários, desilusões diárias, dissabores diários, e você vai lidando com aquilo, vai lidando com aquilo, vai lidando com aquilo. Chega num ponto que você fala: Senhor, eu não aguento mais, eu estou a ponto de vomitar, eu estou a ponto de colocar para fora. Se eu for falar uma palavra com a pessoa agora, não vai dar bom.
Não aconteceu isso com você? Às vezes a pessoa não tinha nada a ver com o negócio, você desaba o mundo em cima dela. Ela fala, mas o que aconteceu? E a pessoa, depois dessa grande refeição, ele come uma colherzinha de sobremesa, passa mal, ele fala, acho que a sobremesa me fez mal. Não foi a sobremesa, comeu 5 pratos de comida. Às vezes a gente está assim no nosso limite de dor, no limiar da tristeza, saturado. Tem compaixão de nós, Senhor. O Senhor está no trono. As suas mãos dão a melhor direção, das suas mãos vem a proteção e o melhor caminho. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes, do desprezo dos soberbos, em todas as áreas, irmãos. O mundo não vê a igreja com bons olhos, e às vezes a gente fica saturado disso, desse desprezo, dessa soberba do mundo. Hoje você vê na boca do não crente, o cara nunca leu um versículo da Bíblia dizendo assim, você tem que crer em Deus desse jeito, Deus é assim a partir do quê? Da sua teologia? O mundo quer ensinar a igreja sobre amor, o mundo quer ensinar a igreja sobre fé, o mundo quer ensinar a igreja sobre conduta. Às vezes nós ficamos fartos da arrogância, da zombaria, com a fé vale tudo. As piores piadas, os piores filmes, as piores cenas. Com a fé vale tudo. Tudo aquilo que é colocado como conceito bíblico de fé, hoje está sendo tirado das redes sociais. As pessoas estão precisando se retratar para falar de casamento entre um homem e uma mulher. Tem dia que a gente está farto e a gente fala, tem compaixão de nós, Senhor. E Ele é um Deus compassivo, Ele nos dá a direção certa, para a gente falar da forma certa, na hora certa. E Ele cuida do nosso coração. Não são poucas as vezes que o cristão é perseguido direta e indiretamente por conta da sua fé. Mas ele pode continuar firme, sabendo que a misericórdia que vem do céu é a misericórdia que vem de um Deus compassivo. Mais uma vez, atentando para a etiologia da palavra, compaixão é padecer em conjunto. Quando nós falamos que Deus é um Deus compassivo, nós estamos dizendo que o Deus que é inatingível, que Deus que é ilimitado, que Deus que nada pode infligir-lhe alguma dor, resolveu entrar na nossa dor, participar da nossa dor. Isso é compaixão. A compaixão plena foi vista em Cristo Jesus, onde Ele, o Emanuel, Deus conosco, entrou nesse mundo e na nossa vida de uma vez por todas. A misericórdia que vem do céu é a misericórdia que vem de um Deus compassivo. Deus tem compaixão de você. Você pode clamar. Você pode pedir a orientação da mão dEle. O caminho certo é o dEle. Porque Ele governa sobre tudo. Ele nunca nos deixa. Ele tem compaixão de nós. Meus irmãos, nesse mundo nós também estamos sujeitos a sofrimento. Assim como o salmista. Nós também estamos sujeitos a hostilidade, mesmo sendo cristãos. Em todos esses momentos, nós podemos e devemos buscar socorro no Senhor. Olhar para o Senhor, confiar no governo do Senhor, confiar na ação do Senhor, na empatia, no envolvimento do Senhor conosco. Que em todos esses momentos de tristeza, nós também podemos nos lembrar que o nosso Salvador Jesus veio, entregou a vida e morreu por nós. Para a gente terminar. Antes da gente fazer uma aplicação, e aqui mais uma vez eu queria remontar aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos trata, pregando sobre esse mesmo texto. Ele fala que em muitas vezes nós estamos saturados de sofrimento. O pastor Márcio falou aqui, quantas vezes é difícil você aguentar a língua mentirosa, a pessoa te difamando, falando mal, arrumando problema. O Augusto Nicodemos fez um alerta que eu achei fenomenal. Ele diz que nós devemos, antes de focar na misericórdia do Senhor em nosso favor, olhando para nós como vítima da circunstância, que nós devemos pensar se não somos nós os responsáveis pelo sofrimento alheio. Se às vezes não somos nós aqueles que estão promovendo o escárnio da vida do outro. Se não somos nós que estamos desprezando ou o conhecimento, ou a falta de conhecimento, ou tratando os irmãos pelas suas limitações. Põe uma coisa na sua cabeça, irmãos. Todos nós temos limitação. Todos nós. E não é em uma área, em muitas áreas da nossa vida,
Todos nós temos limitações. E se as pessoas forem nos tratar só pelas nossas limitações, misericórdia, irmãos. Porque são muitas. E às vezes os nossos maiores sofrimentos vêm de dentro de casa. Às vezes a nossa maior dor é a do fogo amigo, daquele contra o qual nós não nos protegemos. Quando você olha para as Escrituras, você vê uma figura de amizade muito linda entre Jonatas e Davi. Os dois eram guerreiros. Davi não precisamos nem falar. Talvez Jonatas fique um pouco esquecido na história, mas ele era filho de Saul, um guerreiro. Quando eles se encontravam, sabe qual que era a atitude de um para com o outro? Na presença eles tiravam as armas, tiravam as espadas, as facas, a capa, o escudo, para evitar que talvez em um abraço, numa aproximação, sequer as suas armas pudessem espetar o outro. Talvez, irmãos, a gente abraça os irmãos com a faquinha aqui na cintura. Talvez tem muita gente sofrendo por conta da nossa língua afiada. Às vezes a gente fala coisas da vida das outras pessoas que a gente só imaginou. Irmãos, será que nós não somos o alvo da oração de alguém? Falando, Senhor, me livra do escárnio, do desprezo. Irmãos, será que nós não estamos, mesmo sendo povo de Deus, agindo como opressores? Isso me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção. E aproveito a indicar, assista esse sermão pregado pelo reverendo Augusto Nicodemos. Ele tem uma capacidade expositiva, irmãos, que é um presente de Deus. É um presente de Deus. Assista a exposição dele. Nós não podemos esquecer que as misericórdias do Senhor estão sempre acessíveis a nós, em todo o tempo. Inclusive se a gente tem sido o opressor. Deus tem misericórdia para nós também. Não é juízo que Deus tem. Deus tem misericórdia. Quando a gente se dobra como servo humilde, olha para a mão do Senhor, fala, Senhor, ó, o negócio é meio comigo lá, Senhor. Como é que eu faço? O Senhor vai te dar direção. Ele vai te encaminhar. A misericórdia dele é sobre toda a igreja do Senhor. Elas são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Então, para a gente aplicar essa mensagem aqui, 3 questões sobre a misericórdia que vem do céu. Primeiro, elas vêm de um Deus que é supremo. Nunca esquece disso. Deus está entronizado, governando sobre tudo e todos. Não há nada que fuja das suas mãos. Ele tem poder para nos alcançar com graça. Amém. Segundo, as misericórdias que vêm do céu, vêm de um Deus que é o nosso Senhor. Ele nos direciona, nós somos dele, ele é nosso. Ele nos dá direção, sustento em todas as circunstâncias. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia. É a sua voz de comando que a gente deve seguir. Terceiro e último lugar. Lembre-se, as misericórdias que vêm do céu, vêm de um Deus compassivo. Apesar de nós. É sempre apesar de nós. É sempre apesar de mim. É sempre apesar de você. A nossa sabedoria, o nosso conhecimento, nossa leitura, nossos títulos, nosso dinheiro, nosso carro, nossa casa, nosso status, não é nada diante do Senhor. É nada. Ele é compassivo de nós. Nós somos aquilo que Ele diz que a gente é. É isso que nós somos. Então, esse Deus envolve-se com a nossa dor e coloca-se no nosso lugar, participando do nosso sofrimento. Que a gente entenda disso. Nessa caminhada de fé, na peregrinação daqui, até a Jerusalém Celestial, conte com a misericórdia que vem do céu, porque é a misericórdia do Deus entronizado para mim e para você. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Amado Salvador, como é bom ler tua palavra. Como é bom, Senhor, estudar as Escrituras e entender como o Senhor tem se revelado no tempo e no espaço ao teu povo, desde lá na antiguidade até os dias de hoje. Uma única verdade, a mesma verdade, que é imutável, que é caminho seguro e que pode fortalecer os nossos corações. Por isso, Senhor, hoje nós lhe clamamos, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Nós elevamos os nossos olhos aos mais altos céus, sabendo que o Deus que cuida de nós é um Deus compassivo, que está entronizado acima de tudo e todos. Que isso fortaleça a nossa fé, que isso nos dê sustento no dia mau, e que o Senhor não permita que nós nos desviemos dos teus caminhos,
e nos entristeçamos a ponto de desesperar do Senhor. Cuida de nós. Cuida do nosso coração e da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.